Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom que você está aqui. Não importa a hora, importa que você tire esse espaço para silenciar a sua mente, organizar o seu coração e deixar Deus falar no seu interior. A gente precisa silenciar. Pessoas que não silenciam o seu interior, que não tiram esse espaço de meditação, elas geralmente têm uma mente desorganizada, pessoas cheias de conflito. Então, uma mente organizada é uma mente que está preparada para enfrentar a vida, os desafios, né? Não estou dizendo com isso que vai ser fácil, não, nunca é. Mas, sem dúvida nenhuma, facilita a nossa caminhada, facilita enxergar, né? Imagina aí um emaranhado de coisas misturadas dentro de você. À medida que você vai abrindo, né, desemaranhando a vida, os problemas, aí você vai colocando cada coisa no seu devido lugar. E, sobretudo, o seu coração, né? À medida que você vai conhecendo, reconhecendo quem você é, suas dores, anseios, silêncios, traumas, comportamentos inadequados, à medida que você vai reconhecendo isso em você, você vai também sugerindo a si mesmo novos comportamentos, novas formas de agir. A sua própria mente, o seu próprio interior vai se organizando e vai te dando saídas. Tudo vai ficando claro. Assim também é o Evangelho em nós. À medida em que nós nos dedicamos a ele, à medida que a gente vai aprendendo nessa caminhada, a gente vai ficando lúcido. Lúcido, você vai olhando para as coisas e as coisas vão, né, quase que pulando em você a solução. Você vai interpretando a vida de uma nova forma. Por isso que eu amo fazer o que eu faço, amo o Evangelho e amo o Espírito de Deus, né, que me ajuda a interpretar a vida a partir desse olhar. Eu consigo ver as minhas sombras melhor, as minhas trevas, elas ficam mais claras. Tem umas que são mais resistentes, não é tão fácil assim, do dia para a noite, não. Elas têm umas que levam mais tempo para a gente enxergar, porque também a gente levou muito tempo, né, fazendo coisa errada. E aí a gente vai ficando lúcido à medida que a gente vai dando espaço para esse novo olhar. E é diante disso que eu convido você a abrir aí o seu estudo do livro de Mateus, abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, e a gente vai fazer hoje essa leitura lá de Mateus 14. A gente falou justamente sobre isso no vídeo anterior, o que antecede a esse. Nós falamos de Jesus, que Jesus precisou se retirar, ele soube da notícia da morte de seu primo João Batista e se retirou com seus discípulos. O livro de Lucas vai nos dizer que ele se retirou para descansar, né? E se retirou para o deserto, é uma expressão que o livro utiliza, para nos dizer que ele precisou de silêncio, né? O que a gente faz nesse lugar? Esse lugar é um lugar de meditação, de pensar, de silenciar uma série de coisas e às vezes de reconhecer, principalmente eu penso nisso, né? O silêncio serve para a gente pensar, poxa, eu estou triste, eu estou alegre, como isso está me doendo, como é que eu vou fazer para viver sem isso? Quais são as saídas que eu tenho? Bom, se o nosso mestre fez isso com ele mesmo, imagine nós, o que precisamos fazer, né? No mínimo, algo semelhante a isso. E aí, nós vimos isso no versículo 13 do capítulo 14. E agora, no versículo 14, dando continuidade a isso, vai dizer o seguinte, eu vou ler o texto porque a gente vai... Esse texto ele é bem interessante. Saindo Jesus, então, ali da onde ele estava, veja, ele se retirou com os discípulos, as pessoas o procuraram e ele saiu curando muitas pessoas, ele mesmo no deserto por onde ele estava. No 14 vai dizer, saindo Jesus, viu uma grande multidão e possuído de grande compaixão para com ela, curou os enfermos.
Ele vinha desse momento ali solitário com seus discípulos, viu essa multidão, teve compaixão dessa multidão e curou os seus enfermos. É uma passagem pequenininha, mas que nos fala muito de quem era Jesus. E eu sempre digo aqui, Jesus é o nosso guia, né? É o nosso modelo de ser homem, de ser mulher. E aí a gente pensa num homem que olhou, ele olhou, teve compaixão e curou. Esse olhar de Jesus, que é o que eu trago agora para a nossa meditação, o que esse olhar de Jesus tem de diferente de tantos outros olhares, e principalmente dos olhares da maioria de nós nos dias de hoje? Olhares frios, indiferentes, olhares que não conseguem captar, sentir a dor do outro, menos ainda ter compaixão, e sair ajudando, então, meu Deus, menos, né? Esse olhar de Jesus, ele era um olhar diferente, porque por onde Jesus andou, ele sempre tinha essa luz no olhar. Lembra lá a palavra que ele mesmo traz em Mateus 5? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, toda a tua vida será iluminada, lembra? E esses olhos de Jesus, obviamente que a gente não está falando do olhar físico, a gente está falando de um olhar que expressa o que uma mente pensa. A gente está falando de um olhar que expressa o que um coração sente, porque nós somos isso, né? Mente e coração o tempo todo. Não há essa dissociação, né, que alguns racionalistas vão dizer, você tem que pensar com a razão, você tem que pensar com a emoção. Não. O pensamento, ele só nasce a partir desses dois, essa complexidade de raciocínio e afeto, isso anda junto. E aí Jesus traz isso para a gente, ele é um olhar que se mobiliza, é um olhar que é fruto de uma intelectualidade, de um raciocínio também, né, que é muito humanista, carrega a humanidade do outro. Então a gente tem que pensar que a forma como a gente interpreta a vida, que é o nosso olhar, né, aqui o que Jesus viu, quando ele viu, está dizendo o quê? Que ele interpretou aquelas pessoas ali com muita compaixão, isso gerou nele a compaixão. Isso ensina para a gente que a maneira como a gente interpreta a vida é que vai mobilizar, nos mobilizar, mobilizar nossas vísceras, mobilizar de maneira intestinal, quase, né? Intestinal porque é profunda. A maneira como a gente interpreta a vida nos ensina que é por meio dela que nós humanizamos o outro ou os desumanizamos. Porque ver, a gente vê a partir do que a gente interpreta. E a pergunta que essa passagem de Jesus nos faz e nos ensina é: como nós estamos interpretando a vida? A partir de que olhar? A partir de que óculos? A partir de que situação? É da situação dos privilégios onde nós estamos, da indiferença? Ah, não é comigo? O problema, né? Que tipo de lugar, que tipo de olhar nós estamos interpretando a vida? E é muito curioso a gente pensar isso por causa da apostasia dos últimos dias, por causa do alerta que Jesus nos faz lá em Mateus 25, ali, quando Jesus está falando do final dos tempos. O amor de muitos esfriaria. E não esfria porque a gente sai da igreja. Não esfria porque a gente deixou de ir nos cultos. Não esfria por causa disso. Esfria porque a maneira como a gente interpreta a vida é a partir de um lugar não humano, indiferente, sem levar em consideração os necessitados, os marginalizados. De que lugar que eu gosto de interpretar a vida? De que lugar que eu me coloco? Essa pergunta que Jesus nos faz hoje e faz para mim e faz para você. É do lugar aqui dos meus privilégios? Eu me sinto privilegiada, eu sou muito privilegiada. Primeiro porque
conheço essa palavra. Segundo, por tudo o que eu tenho ao meu redor. E você? De que lugar você interpreta a vida? A gente precisa sair desse lugar, ir para o deserto, e não precisa necessariamente que alguém morra para a gente ir lá. Hoje nós temos conhecimento dessa palavra, hoje nós podemos ir para esse lugar de não privilégios existencialmente e colocar uma nova lente na nossa mente, que é a lente do amor. É a lente de quem se motiva a estar com essas pessoas. É essa interpretação da vida que faz Jesus ter compaixão, né? Com o outro, com a necessidade do outro. Compaixão é isso, é algo que não apenas te causa empatia, mas que te faz caminhar para o outro e como ele fez, curou. Eu vejo isso muito, eu vejo muitas pessoas tendo empatias, mas são empatias passivas. É aquela empatia de que, não, aqui tá legal, aqui tá bom. Esse com o outro, essa compaixão, é você ter paixão com o outro. É sair desse lugar tão confortável e a gente estender a mão. Aqui Jesus curou. Às vezes a gente cura com a palavra, às vezes a gente cura com um olhar de amor. Às vezes a gente cura até com silêncio. Às vezes a gente cura o outro, a indignação do outro, o vazio do outro, a dor do outro, com uma mão que se estende, que dá o prato, que dá a comida, que alimenta, coloca uma veste nova, dá um abraço afetuoso. Lembra lá do Apocalipse, de Mateus 25? Olha, no final dos tempos eu vou perguntar o quê? Quem deu de comer? Quem deu de beber? Esse convite aqui de Jesus não é para a gente ir para a escola dominical. Esse convite não é para a gente fazer parte do ministério de louvor. Esse convite não é um convite para você ter uma prática ritualística. Não, esse convite não é para você pregar dentro da sua igreja. Esse convite não é para a gente fortalecer as nossas práticas ritualísticas. E que tem o seu valor e que são boas, muito boas, inclusive. Não, mas esse convite aqui não. O convite de Jesus aqui é para a gente se humanizar nesse processo. É fazer tudo isso. Faz isso. Isso é bom, mas faz com amor. Faz como quem quer realmente ficar lúcido, ficar pleno. Faz realmente como quem quer ser luz para os que perecem, caminho para quem está bambo, está cego, para quem está tateando. Esse é o convite de Jesus para mim e para você. Como você tem interpretado a vida? A partir de que olhar? Se necessário for, busque esse silêncio interior, essa meditação em Cristo Jesus. E você vai para a caminhada, aprender a discernir a vida, a interpretar tudo o que sucede dentro de você e fora de você, com lucidez, com arrependimento, com quebrantamento, com amor saindo, brotando, sabe? De dentro para fora. Ai, gente, coisa linda. E aí, quem sabe naquele dia, quando Jesus nos chamar, nós seremos achados entre os que tinham dado fome, comida a quem estava com fome, a quem tinha abraçado, a quem estava tão solitário, a quem tinha dado um copo de água, a quem estava com sede. Essa é a palavra do versículo 13 do capítulo 14, hoje, para mim e para você. Que o Senhor nos abençoe profundamente nessa caminhada e eu te aguardo. Até a próxima.